Fala, senhor gente, eu sou o Lucas, para quem não me conhece. Esse canal é destinado a trazer sempre uma palavra que Deus coloca no meu coração. Eu venho até aqui para transmitir para você, tá bom? E já quero pedir para você aí, se for possível, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo, curte aí, quiser deixar seu comentário, ah, mas compartilha com alguém, tá bom? Compartilha essa palavra com alguém, que acredito que Deus quer falar com pessoas, e quanto mais a gente compartilhar esse vídeo, mais pessoas a gente alcança com a palavra de Deus, tá bom? Então vamos aí rapidinho para a vinheta aí, e logo mais eu volto com a palavra aí, tá bom? Deus abençoe. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Bom, hoje Deus tem me direcionado uma palavra, quero ser bem rapidinho aqui, bem breve, uma palavra aí em Lucas capítulo 10 e versículo 30 ao 35, tá bom? Se você quiser acompanhar depois aí, ler para ver sobre o que eu estou falando, é Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 35, tá bom? Eu não vou ler aqui, por causa que eu quero ser bem breve, não quero fazer um vídeo muito longo. Mas a palavra que eu vou estar falando aqui é a respeito sobre, como diz o tema ali, é o bom samaritano, tá bom? E Deus tem me direcionado 3 pontos, falar sobre esses 3 homens que a palavra vai narrar, tá bom? E a palavra então ali fala sobre um viajante, ele é judeu, ele num determinado local onde ele está então viajando, salteadores então atacam ele, maltratam dele, fazem mal para ele, ferem ele, e a palavra dá a entender então que ele fica ali caído, ele não tem força para se levantar, para se virar sozinho. Só que essa palavra vai narrar que vai vir primeiro um homem, passa 3 homens por ali, mas o primeiro que passa é um sacerdote. Ele passa reto, ele passa de largo, ele nem olha, ele passa então simplesmente segue seu caminho. A palavra ali deixa bem claro que ele passa de largo, ele passa reto, ele não olha e segue adiante. O segundo é um levita. O levita, ele até olhou, ele de repente se compadeceu daquele homem, sentiu dó, alguma coisa, mas mesmo assim ele permaneceu seguindo a sua viagem, ele preferiu seguir a sua viagem, não atrasar a sua viagem, ou preferiu seguir o seu caminho onde ele estava indo e não parou para ajudar. Só que a palavra também vai então falar que um samaritano, o bom samaritano então, ele entra na história, ele chega ali, ele para, ele olha, ele então ajuda aquele homem. Só que a própria palavra ali vai, se a gente for estudar, a gente vai ver o samaritano e o judeu, eles eram considerados inimigos, eles não se davam, eles eram inimigos. Mas aí onde eu quero trazer a primeira reflexão para a nossa vida. Às vezes, se a gente está passando uma situação como esse judeu aí que foi atacado, esse homem que foi atacado, às vezes a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma situação que às vezes a gente precisa de um apoio, um ombro amigo, uma ajuda, alguma coisa, e às vezes Deus vai direcionar pessoas que a gente menos espera. Então por isso não devemos julgar quem Deus usa para nos ajudar, para nos ombrar, para nos apoiar, nos acudir. Porque Deus usa quem menos a gente espera. Aqui nessa história, aqui nesse sermão aqui, acontece que ele é a pessoa que de repente aquele homem menos esperava que ia ajudar ele. De repente ele esperava que esse samaritano não ia parar, de repente um dos outros 2 podia ter parado, e o bom samaritano era o que menos ele esperava que ia parar. Mas Deus usou quem? O bom samaritano, o samaritano, para ajudar. Independente da diferença que eles tinham, da situação que eles então se tornaria constrangedor para os dois, porque eles eram inimigos, né? A palavra fala que quando a gente vai estudar, vai ver ali, eles são considerados inimigos. Mas foi esse samaritano que Deus usou para então ajudar esse homem, para então
cuidar dele, ombrar ele ali. Só que o primeiro sacerdote a gente vai ver que o sentimento egoísta tem dentro dele. Por que um sentimento egoísta? Um sentimento que ele pensou de repente só nele. Um sentimento que ele não pensou nem no próximo dele ali, que ele passou porque ele nem olhou. Um sentimento totalmente egoísta tomando conta da vida dele. Esse é o primeiro caso que chama a atenção, o sentimento dele, um sentimento egoísta, onde a gente vê muitas vezes hoje, nos dias que a gente vive, muitas vezes nos deparamos com situações assim, e onde a gente tem que parar e refletir a forma que a gente como a gente está se comportando, o nosso sentimento qual é com o nosso próximo. Qual é o sentimento que a gente tem pelo nosso próximo? Qual é o sentimento que você tem quando você enxerga alguém que precisa de uma ajuda, alguém que está precisando de algo, um apoio, um ombro amigo muitas vezes? Qual é o sentimento que você tem? Muitas vezes a gente passa de repente por situações assim e a gente pensa só em nós. Muitas vezes não paramos porque vou me atrasar com o que eu tenho para fazer, ou não vai me acrescentar nada, e a gente passa reto e não se preocupa com o nosso próximo. Esse é um sentimento egoísta. E a gente olha o segundo ali, o levita, ele até passa, ele dá uma olhada, ele olha para a pessoa, para o homem ali ferido daquela forma ali, mas ele segue viagem. A gente vê que não é um sentimento totalmente egoísta, só o sentimento de egoísmo que tem dentro dele, mas algo fez com que ele olhasse para aquele homem, mas mesmo assim ele não parou, ele pensou só nele. Só que daí o bom samaritano chega para mostrar para nós, para ensinar algo para nós. Ele passa, ele não se preocupa com ele não se preocupa se ele vai se atrasar no caminho dele, ele não se preocupa com mais nada, ele só pensa em ajudar o homem. Por mais que eles eram considerados inimigos ou não se davam, mas ele prefere parar, ajudar, para depois seguir viagem. Hoje o que Deus quer que nós reflita hoje qual é o sentimento que está tomando conta da nossa vida hoje. Qual é o sentimento que você sente, que eu sinto? Qual desses três a gente se encaixa? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Deus me direcionou essa palavra hoje. Uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação para nós. Para nós parar, pensar, raciocinar e ver qual dos três a gente se encaixa. Se a gente se encaixa num dos dois aí, o sacerdote ou o levita, ainda dá tempo de nós mudar o nosso pensamento, mudar a nossa atitude. E então essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, tá bom? Reflita. E como eu falei, se a gente se enquadra num dos dois, sacerdote ou levita, ainda dá tempo de nós mudar o nosso pensamento, raciocinar, pensar, mudar a nossa atitude. Então se tornar um bom samaritano, se tornar como um bom samaritano. Pensar mais no nosso próximo, pensar mais no que o nosso próximo precisa. Muitas vezes precisa de um ombro amigo, uma palavra de conforto, alguma coisa, e a gente muitas vezes vira as costas. E a gente tem que lembrar que uma palavra às vezes pode mudar uma vida. Uma palavra pode salvar uma vida. Então você pensa, raciocina nessa noite, e se for necessário, muda, que vale a pena. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Deus abençoe.